Pedro, e a guerra da Ucrânia? Essa guerra de informações aí, afinal, começou a ofensiva da Ucrânia ou vai ser que nem a Batalha de Tararé, que não vai acontecer nunca? Ô, Nassif, veja bem, essa contraofensiva, né, ela está sendo desenhada pelos Estados Unidos e pelos aliados europeus há 6 meses, meticulosamente desenhada. E ela aponta para um fracasso retumbante, Nassif. Já pode-se dizer que vai ser que ela tem sido um fracasso, e ela, como tem sido a guerra na Ucrânia desde o começo, né, ela é uma peça de marketing, uma peça digamos, uma trama informacional muito boa do Ocidente, do eixo não ocidental, eu não gosto de dizer ocidental, mas atlanticista, mas no campo de batalha ela não tem se mostrado de maneira efetiva. Tá? Agora, o que é o fundamental, né, do meu ponto de vista, professor de relações, o primeiro orientador de relações internacionais, ele diz o seguinte: nós temos que ir para a questão estrutural, a principal questão das relações internacionais. O professor Eduardo Mariucci, que hoje é colunista do GGN, é um sujeito muito ímpar. Ele diz o seguinte: então, qual é a grande questão? A grande questão, do nosso ponto de vista aqui, Nassif, é que a grande batalha do século XXI, a grande guerra do século XXI, é entre Estados Unidos e China. Essa é a batalha global. A questão da Rússia é uma questão que está no meio dessa batalha. Então, veja bem, o Blinken agora hoje esteve visitando o Xi Jinping. O Xi Jinping, ele é um estrategista, ele raramente sai da China. Quando ele sai da China, ele viaja, fica 2 dias fora, no máximo, e o mundo inteiro tem que vir visitar ele. É uma coisa meio da tradição imperial chinesa, que vem desde o mito fundador da China, que é o Imperador Amarelo. O pessoal achava que era orgulho chinês, mas é tradição. Né? Tradição, exatamente, uma tradição chinesa. O Blinken vai para lá com aquele enfim, o José Luiz Fiore, que é, digamos, o grande luminar das relações internacionais aqui no Brasil, ele disse que o Blinken vai com aquele tom sacerdotal dele. Né? Ele tem um tom meio de... Você olha para ele, você enxerga uma coisa meio sacerdotal, né? Tentar impor aquela coisa democrata, sacerdotal. E essa conversa, Nassif, diplomática, ela, quando você lê o resultado ali final, ela não avança basicamente 1 milímetro. Porque essa guerra está travada, essa guerra entre Estados Unidos e China. Ela é a grande guerra do século XXI. E aí entra a questão da Rússia. Porque o que os chineses têm bem claro? Assim? Os chineses têm claro o seguinte, que se a Rússia perder essa guerra na Ucrânia, no dia seguinte, os chineses são os próximos. No dia seguinte, os Estados Unidos avançam sobre Taiwan. E a questão de Taiwan, ela é, do ponto de vista chinês, ela é inegociável. Se os Estados Unidos avançar sobre Taiwan, os chineses, eles não vão medir esforço. Nós estamos falando de uma guerra nuclear. Aí, tá? Vários especialistas do mundo inteiro já precificaram isso. É a chamada armadilha de Tucídides, que remonta à guerra do Peloponeso. Tá? Então, os chineses eles estão suportando a Rússia ilimitadamente. Essa guerra não termina com uma derrota russa do ponto de vista eurasiático. E a Índia tem uma contrapartida também. Porque o Putin ele pivoteou a economia russa desde 2014, porque as primeiras sanções elas vêm de 2014. Então, o Obama, a Hillary e o próprio Blinken, que era assessor da Hillary, eles falavam de pivotear a economia norte-americana para a Ásia, mas eles não conseguiram fazer isso. Porque eles atolaram no Oriente Médio. Eles foram inventar a guerra na Líbia, eles foram inventar a guerra na Síria, eles foram se atolando no Afeganistão, no Iraque. E quem fez isso foi o Putin. O Putin pivoteou a economia dele para a China e para a Índia, que são os 2 maiores mercados globais. Então, digamos, o xadrez dessa guerra, para usar a expressão que você faz bem, assim, o xadrez da guerra, o xadrez global é o seguinte: os Estados Unidos, antes das eleições, não podem declarar o fim da guerra, porque senão os democratas vão sair como derrotados. E o Biden perde, digamos, a legitimidade do argumento da guerra. O Putin, essa guerra é vital do ponto de vista da Rússia, mais do que de qualquer um no sistema mundo. Ele não vai entregar essa guerra por nada. E a China suporta a Rússia, porque se ela não suportar a Rússia, ela é a próxima. E a União Europeia, que é a grande perdedora da guerra, do ponto de vista econômico, ela precisa de um inimigo político. Quem é o inimigo político?
é a Rússia, porque ela volta a dar um sentido para a União Europeia. Estava morta antes da guerra. Então, o xadrez é esse.